Muito bem, agora no Rio Grande Movimento, o comentário da Fernanda Bart, que hoje vai falar a respeito de algo que incomoda muito o cidadão que quer tirar a sua carteira ou a sua primeira carteira de habilitação. Dizem que vai custar R$ 300 mais barato, mas mesmo assim, né? Que coisa, é muito caro. Mas enfim, isso é papo para Fernanda Bart. Vamos lá, Fernandinha. Bom dia. A gente viu essa semana algumas pessoas comemorando a redução de 14% no preço da Carteira Nacional de Habilitação, a nossa CNH. Esses 14%, onde o valor desceu de R$ 2.270,76 para R$ 1.954,91, deve-se à não obrigatoriedade de se usar o simulador nas autoescolas, ou seja, baixou de 25 para 20 horas aula. Gente, a carteira continua absurdamente cara. Absurdamente cara. O que a gente tem que rever é o valor da carteira, se incidem impostos em cima, retirar esses impostos e cobrar do governo federal e dos governos estaduais que façam o tema de casa junto aos seus DETRANs, aos seus departamentos de trânsito, para reduzir ao máximo o valor de emissão da carteira de motorista. Porque quantas pessoas dependem da carteira de motorista para trabalhar? Com um desemprego de quase 14 milhões de pessoas na rua, sem ter como comer, sem ter como sustentar suas famílias, sem ter como se sustentar, e a gente cobrando, de novo, R$ 1.954,91 por uma carteira de motorista. Veja aí, todos esses aplicativos de transporte, tipo Uber, Cabify, salvou a vida de muita gente no auge da crise. Quantas pessoas, quantos motoristas formados em direito, formados em engenharia, professores desempregados, que não teriam como comer se não fosse os aplicativos de transporte. Para isso precisa da Carteira Nacional de Habilitação. As pessoas que trabalham com teleentrega, né? As pessoas que são o seu faz-tudo na sua própria empresa porque não tem dinheiro para contratar um motorista, os nossos amigos caminhoneiros que têm uma carteira caríssima, né? Os motoboys. Então, tem que baratear a carteira. Hoje em dia, a Carteira Nacional de Habilitação ela é tão importante quanto uma carteira de trabalho para quem quer gerar renda e se sustentar. Então, assim, vamos observar isso, porque o nosso excesso de burocracia que a gente tem para a retirada de uma carteira, por exemplo, tem países que não tem sequer autoescola. Hoje a gente tem autoescola no Brasil e tem um DETRAN que interfere demais nas rotinas de dentro da autoescola, querendo ditar como é que elas devem funcionar. Quando a coisa que realmente mais importa, e eu tenho certeza que vocês aí em casa concordam, é que a pessoa saiba dirigir, né? E a gente tem ainda o problema da péssima infraestrutura, onde parte do dinheiro da nossa carteira de motorista deveria ir para a melhoria de infraestrutura, com vias esburacadas que favorecem a ocorrência de acidentes, né, de todos os tipos, e que a gente tem aí deterioração dos automóveis por causa disso. Quem trabalha direto, os táxis, os Ubers, os Cabifys, trabalham direto no trânsito, eles sabem o que passam para ter a manutenção do carro em dia com essas vias esburacadas que a gente tem aí. Ou seja, não há o que justifique nós termos uma carteira de motorista tão alta. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que é nos Estados Unidos, um lugar onde as pessoas têm liberdade econômica, onde as pessoas têm o direito de nascença de trabalhar para se sustentar sem o Estado intervir tanto. Tá? O Estado brasileiro trata todos nós como crianças, como se a gente fosse retardado e precisasse que o Estado estivesse nos tutelando o tempo todo. O que a gente precisa é de muito mais liberdade e que a responsabilidade seja cobrada ali na ponta na hora certa. Nos Estados Unidos funciona assim, você vai ao DETRAN deles, que é o DMV, entra com a documentação, faz na hora o teste de visão, não tem médico ali, é o próprio instrutor que está ali, que bota o papelzinho na parede. Se tu não está lendo direito, ele te manda procurar um oftalmologista, diz que tu tem problema e te roda na prova. Tu faz a prova teórica no mesmo dia, se tu passar na divisão, paga uma taxa de menos de $20 para tirar a tua carteira de motorista quando tu estiver devidamente habilitado. Detalhe, lá não tem aula teórica, porque eles não têm autoescola. Tu pode aprender a dirigir com qualquer um, da melhor forma que tu queira. No dia da prova, tu usa o carro que tu usou para aprender a dirigir na hora da prova. A prova lá é tão rígida quanto a nossa, mas ela não tem toda a burocracia no meio do caminho. Eu pagando a minha taxa de 20 e poucos dólares ali para tirar minha carteira, se eu não passar, eu vou estudar mais e quando eu me sentir habilitado para dirigir,
eu remarco a prova, pago novamente a taxa e faço a prova, até ter minha carteira de motorista. Vocês acham que os motoristas dos Estados Unidos são piores do que os motoristas brasileiros? Eu tenho certeza que não. É só olhar os índices de acidentes lá e os índices de acidentes aqui. Ou seja, não há justificativa para termos uma carteira de motorista tão cara e tanta burocracia para quem quer dirigir, para quem quer passear de carro com a família, para quem quer usar o carro como uma forma para se sustentar. Presidente, ministro da Economia, secretários de infraestrutura, governadores. Vamos dar uma pensada melhor nisso, vamos fazer um pacto nacional para a redução do preço da carteira de motorista. Boa tarde para todos.